Bem-vindo a mais uma aula. É um prazer estar novamente contigo para a gente falar aqui de educação financeira. A aula de hoje é sobre, então, declaração anual de imposto de renda. Isso daí é uma obrigação aí para todos os investidores, não importa a quantidade de dinheiro que você tenha investido. Se você começou a fazer investimento em renda fixa, em renda variável, você precisa então fazer a declaração anual de imposto de renda. Esta aula então nós vamos fazer uma declaração de imposto de renda. Mas antes nós vamos fazer aqui alguns slides, a gente vai demonstrar alguma coisa na teoria e depois, logo na sequência, a gente vai para a prática, a gente vai baixar então o programa da Receita Federal e vamos fazer junto uma declaração de imposto de renda. Isso daí é muito importante para você demonstrar a sua evolução patrimonial, os seus ganhos, também você pode declarar os seus gastos e ao final você vai estar então em dia com a Receita Federal. Então vamos agora para os slides ver na teoria essa tal de declaração de imposto de renda que todo ano a gente precisa fazer. Vamos lá, vamos agora compartilhar a tela do computador. Muito bem, então estamos aqui no curso de investimento, dinheiro certo, né? É um curso aqui para você iniciante que está aprendendo. Nesta aula, então, a gente vai falar sobre a declaração anual de imposto de renda, né? Essa daqui, ó, declaração anual. Todo ano a gente precisa fazer a declaração de imposto de renda. Isso daí é uma exigência, então, da Receita Federal para todos nós. O que você vai precisar então? Quais são os documentos e o programa? Você vai precisar do informe de rendimentos, isso daqui é tua corretora de valores, ela te dá, o seu empregador te dá, se você é funcionário público, eles te fornecem, né? Então você precisa de informe de rendimentos, tanto da corretora quanto aí do seu trabalho. Você vai precisar ter um controle então da sua posição até 31/12 de 2018. Isso aqui pode ser uma planilha de Excel, anotações num caderno. Você também vai precisar baixar o programa da Receita Federal e ele vai ter que estar instalado então no seu computador. Você pode também ter as notas fiscais aí dos seus gastos, por exemplo, você gastou com médico, escola, clínicas, isso daí é importante também para você fazer a dedução legal. Então a declaração de imposto de renda, ela é por homologação, né? Ou seja, você preenche todos os dados e se tudo estiver correto, a Receita Federal vai homologar a sua declaração. Se houver algo errado, então você pode fazer uma declaração retificadora. Então não se preocupe, né? Se você não está muito seguro, se você tem medo de errar, não se preocupe. Se você errar, a Receita Federal ela vai te informar que há uma inconsistência, que há algum erro na sua declaração e você pode fazer uma outra declaração que se chama declaração retificadora e aí você vai corrigir então a informação que a Receita Federal vai dizer está errado. Por exemplo, se tiver uma inconsistência com as declarações médicas, a Receita Federal vai pedir para você corrigir e você faz a sua correção. Depois, se tiver tudo certo, ela vai homologar, vai dizer que está tudo certinho e você então estará aí sem pendências com a Receita Federal. Lembrando então aqui que essa declaração de imposto de renda é uma obrigação, porque todo mundo vai pagar imposto de renda, isso aí é um tributo federal, né? É a União então a responsável por esse tributo. E é da modalidade de homologação, né? Ou seja, o contribuinte, você investidor, você vai preparar a sua declaração anual e vai mandar para a Receita Federal. Se tiver tudo certo, ela vai homologar, ou seja, a Receita ela vai aceitar a sua declaração. Se tiver algo errado, talvez ela não aceite no primeiro momento e vai pedir para você corrigir, mas aqui então ela aceita ou não. Se tiver tudo certo, ela aceita. Se tiver alguma coisa errada, ela pede para corrigir. Uma coisa que eu acho aqui que é muito importante a gente falar. Princípio da insignificância. Veja que a Receita Federal, os nossos órgãos fazendários, eles consideram então um valor insignificante
para aí que tenha um procedimento fiscal, para que tenha um processo, alguma coisa, porque é muito trabalhoso colocar analistas para trabalharem, para fiscalizarem, e às vezes pequenos investidores, pequenos contribuintes, talvez não compense para a Receita Federal fazer um pente fino, fazer ali uma malha fina para pequenos valores. Então, se você fizer algo errado e for um pequeno valor, talvez para a Receita Federal não seja importante ela ir atrás de você se você cometeu um pequeno erro. Por quê? Porque a Receita Federal ela trabalha com grandes valores, tem grandes sonegadores e ela vai atrás deles. Então a gente que é pequeno, talvez a Receita Federal não tenha esse trabalho de correr atrás da gente. Ela quer grandes empresários que às vezes sonegam em milhões de reais, né? Então para a Receita Federal é melhor ir atrás desses empresários que ganham muito dinheiro do que ir atrás da gente que às vezes comete um erro de 20 reais, 50 reais, 100 reais. Então eu tirei um recorte aqui sobre o princípio da insignificância que fala que tem uma portaria de 2012, essa portaria aqui, que o Ministério da Fazenda determinou no artigo 1º, inciso 2º, o não ajuizamento, então aqui é não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda cujo valor consolidado seja igual ou inferior a 20 mil reais. Então, até 20 mil reais pode ser aplicado aí o princípio da insignificância e talvez não vale a pena para um fiscal da Receita Federal correr atrás de um contribuinte se o valor for muito pequeno. Então, isso aqui era um adendo aí para vocês. Agora a gente vai falar da declaração para a renda fixa. Na renda fixa, então, entra Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA. Então, para a renda fixa, você vai declarar no campo Bens e Direitos e você vai usar o código 45. Quando você tiver ganhos, né, a renda fixa ela sempre sobe, então você inevitavelmente vai ter ganhos, você pode declarar lá em rendimentos isentos e não tributáveis, usa lá o código 26. Isso daqui é para a renda fixa. Tem aqui uma imagem, né, que você vai colocar aqui, ó, bens e direitos, você pode declarar aqui o seu tesouro direto. E se você tiver um ganho, né, por exemplo, aqui um tesouro direto prefixado, você pode declarar aqui o valor que você tinha, né? Então aqui, bens e direitos, você usa o código 45 para essa aplicação aqui de renda fixa. Agora, se você tiver um ganho, como eu falei que você vai ter ganho na renda fixa, você vai declarar no campo de rendimentos isentos e não tributáveis, né? Que é este campo aqui, você pode declarar aqui com o código 26, né? O tipo do rendimento, aqui embaixo você pode colocar a descrição do que era. Aqui é uma LC e quanto que você teve de ganho com essa LC, você pode colocar aqui, ó, 1.935,64. Agora, se você vai declarar fundos imobiliários, se você tem fundos imobiliários na sua carteira, você vai declarar em dois campos. Por que você declara em dois campos? Eu fiz uma analogia com uma árvore. A árvore é o fundo imobiliário que você tem, por exemplo, é o fundo imobiliário de um shopping. Então, isso aqui é o seu FII, então você vai declarar aqui num campo. As laranjas são os proventos, aqui você vai declarar num outro campo. Então aqui é um campo 1, aqui é o campo 2, você vai ver os códigos daqui a pouco. Por que eu falo isso? Então está aqui a árvore. Você vai dizer para a Receita Federal que você tem um ativo. A árvore em si é o ativo. Aqui é o ativo, a árvore. As laranjas são os proventos. Então, quando você tem uma árvore, você tem um ativo, você tem um fundo imobiliário. Quando você colhe uma laranja, você está recebendo os proventos. Então, é por isso que eu digo que você declara duas vezes. A árvore é seu ativo, é seu fundo imobiliário. As laranjas são os proventos, são os frutos. Então, o fundo imobiliário te dá frutos. A árvore, que é o fundo imobiliário, que está aqui, vai te dar os frutos, que a laranja está aqui.
Então você vai declarar num campo os frutos e no outro campo a árvore, que é o ativo, né? Espero que a analogia tenha sido fácil de compreender. Então, agora vamos ver aonde que você declara. Então, o ativo, que é a árvore, que é o fundo imobiliário, você declara num código 73, que é bens e direitos. Os frutos, que são os proventos, que é a laranja, você declara num outro campo de rendimentos isentos e não tributáveis, que é o código 26. Então, veja que você vai declarar duas vezes, como bens e como proventos. Aqui então tem o código que você vai usar, é o código 73, Fundo de Investimento Imobiliário. Aí você pode discriminar aqui, você não tem uma forma correta, aqui você discrimina do jeito que você quiser. Aqui eu discriminei, é o ABCP11, é o Fundo Imobiliário de Shopping, 123 cotas no valor de R$ 86,90 cada cota. E a situação em 31/12/2018, R$ 10.688,70. Então, é mais ou menos assim que você vai declarar o fundo imobiliário. Só que se você recebeu proventos daquele fundo imobiliário, você vai declarar aqui também, rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui o código 26, aqui está o fundo imobiliário, que é o ABCP11, que aqui nesse caso tivemos um provento anual de R$ 623. Então você declarou primeiro como bens e direitos, código 73, depois você declara como rendimento isento e não tributável R$ 623,92. Por quê? Porque você sabe que os proventos são isentos de imposto de renda. No fundo imobiliário você não paga imposto de renda nos proventos, que é aqui R$ 623. Então veja que de fundo imobiliário você tem várias cotas num total de R$ 10.000, por exemplo. E com esses R$ 10.000 você teve lucro de R$ 623, que são os proventos. Agora nós vamos falar então da declaração para as ações. As ações é diferente de fundo imobiliário. Nas ações você vai declarar em 3 campos. Por quê? Porque as ações elas podem te pagar juros sobre capital próprio e dividendos, e além do ativo, é lógico. Então, para a declaração de ações, você vai usar aqui 3 campos. Eu vou fazer uma analogia com uma vaca leiteira, porque a vaca é a ação propriamente dita. Por exemplo, a vaca pode ser aqui a ação do Itaú Unibanco, da Itaúsa. O leite são os dividendos, por exemplo, Itaúsa te paga dividendos, então isso é o leite da vaca. E se essa vaca tiver um bezerro, isso é o juro sobre capital próprio. Então você vai declarar num campo o ativo, no outro campo os dividendos e no outro campo o juro sobre capital próprio. É por isso que nas ações você vai fazer 3 declarações. Lógico, se você recebeu dividendos e juros sobre capital próprio, né? Então, o ativo, por exemplo, aqui o Itaúsa, ele é um ativo, você vai declarar em bens e direitos, você usa o código 31. Se você recebeu dividendos, você vai então colocar lá no campo, no campo de rendimentos isentos e não tributáveis, o código 09. E se você recebeu juros sobre capital próprio, você vai usar o código 10 lá no campo de rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Aqui então está a analogia para vocês. Vamos supor que essa vaca aqui é a ação do Itaúsa, ITSA4. A vaca então é o Itaúsa. Se a vaca te deu leite, vamos supor que o leite aqui então são os dividendos. Vou colocar aqui DIV, para você saber que a vaca te deu dividendos. E se ela ficou grávida e teve um bebezinho, então esse daqui são os juros sobre capital próprio. Então por isso que você vai declarar 3 vezes. Você vai declarar o próprio ativo, você vai declarar o leite que você vendeu, que são os dividendos, e você vai declarar lá a cria da vaca, nosso bezerro, que são juros sobre capital próprio. Por isso que você declara 3 vezes as ações.
Aqui então estamos no campo de bens e direitos, você vai usar o código 31, por exemplo aqui, código 31 para informar as ações do Itaúsa, tá aqui, né? Você vai informar a quantidade que você tem também, né? Aqui, então você tem o código, a quantidade e o valor aqui. Segundo campo, que é de rendimentos isentos e não tributáveis. Você vai declarar aqui, por exemplo, que você ganhou daquelas ações. Aqui temos a Tiet, podemos dizer que ganhamos R$ 13,48, isso daqui é lucros e dividendos. Então, rendimentos isentos e não tributáveis. E também aqui rendimento sujeito a tributação exclusiva / definitiva. Por exemplo, Itaúsa pode ter pago aqui juros sobre capital próprio, por exemplo, de R$ 8,77, que é o código 10. Então vamos relembrar aqui para trás. Bens e direitos, Itaúsa, código 31. Os lucros e dividendos, código 9. E o juros sobre capital próprio, código 10, é um outro campo, rendimentos sujeito a tributação exclusiva / definitiva. Se você ainda tiver dúvida, né, sempre é bom você procurar um especialista, um contador, né, para que ele faça sua declaração, mas o ideal é que você mesmo faça a sua declaração, porque o contador ele vai te pedir várias informações, vai te pedir vários documentos que vai te dar trabalho. Então, você vai ver que não é difícil fazer a declaração de imposto de renda, você pode fazer, se você errar, você pode corrigir, você pode aplicar, a Receita pode aplicar o princípio da insignificância se você cometer algum erro, talvez para quem está começando, que tem pouco aí, investido, a Receita Federal não compensa o trabalho de correr atrás, de buscar uma malha fina para pequenos valores, até R$ 20.000, aplica-se talvez o princípio da insignificância aí, e se você errar, você pode corrigir por meio de uma retificadora, né? Então não se preocupe, faça a primeira vez, mande, se tiver erro, você pode retificar, depois você pode pedir para um contador retificar para você, é muito tranquilo, é muito fácil. Agora, então que você está aprendendo, a gente vai ver aqui na prática, como é que você vai fazer uma declaração de imposto de renda. Você vai ver então na tela do computador usando aí o programa da Receita Federal. Vamos lá agora ver na prática. Muito bem, então para você fazer a declaração de imposto de renda, primeira coisa, você precisa baixar o programa da Receita Federal. Vamos ver aqui como você faz para baixar o programa da Receita Federal. Você pode entrar, né, numa página de busca, por exemplo, o Google, e coloca lá Receita Federal, coloca lá Imposto de Renda 2019, coloca em buscar. Vai aparecer aqui, então, alguma coisa da Receita Federal. Você clica, né, que ele vai te jogar lá para a página da Receita Federal, que você vai ver como que você pode buscar. Essa daqui ainda não foi. Receita Federal. Vamos ver aqui, entrar direto na página da Receita Federal, que deve ser o primeiro campo lá que vai aparecer para você fazer então o download, né, baixar o programa no seu computador. Então veja que essa página da Receita Federal, agora sim, estamos no local correto, né? Procure sempre a página oficial da Receita Federal, que está aqui, ó, Imposto de Renda 2019, Programa da DIRF 2019 já disponível. Então você vai clicar aqui, né, e ele vai então já te deixar aí na tela para você fazer o download. Está aqui, ó, IRPF 2019, download do programa. Você vai clicar em download do programa. Aí para computador, né, no caso, se você tiver o Windows, você clica em Windows. Se você tiver outro Mac, por exemplo, aqui embaixo, mas o meu caso é o Windows, vou clicar aqui em Windows. Ele vai te dar a opção aqui, ó, instrução de instalação ou download do programas anteriores. Então eu quero então já baixar o programa, vem aqui, eu clico nele
ele já vai começar a fazer o download do programa, né? Já está começando a baixar. Aí você espera baixar o download do programa, você vai poder executar e fará a instalação no seu computador. Então veja aqui que ele está terminando o download, demora um pouquinho, né? Mas logo ele vai te dar condições então de você instalar no seu computador. Pronto, já baixou, agora você vai clicar em executar. Ele vai então executar lá no seu computador. Veja aqui, ó, deseja permitir que o programa faça alterações? Você clica em sim e ele vai instalar no seu computador e aí vai criar lá na área de trabalho já um ícone para você começar a acessar. Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado, mas era só clicar em sim que ele já faria tudo a instalação. Como eu já tenho instalado, eu já vou direto então lá na área de trabalho, que é essa aqui, ó. Eu clico duas vezes e ele vai então já me jogar para a tela aí do programa da Receita Federal. Ele já está abrindo aqui. E logo então ele já vai me permitir já fazer o acesso. Veja, já tenho aqui declaração que eu já fiz a minha. Então tá aqui Peterson Siqueira, mas se você ainda não tem uma declaração, você vai clicar em nova. Aí você pode importar dados ou criar uma nova sem importar. Vamos criar uma nova sem importar. Ele vai pedir o CPF e o nome, você clica em OK, tá certo? Mas como eu já fiz a minha, vou abrir aqui para você dar uma olhada. Vamos abrir a minha aqui. Então vamos abrir aqui a minha declaração para você ver como é que você pode declarar a sua aí. Então aqui tem as informações do contribuinte, identificação do contribuinte. Aqui basicamente é seu nome, seu CPF, dados seus, né? Comprovante de endereço eu não vou abrir aqui porque tem informações sigilosas, né? Informações que não vem ao caso divulgar aqui. Mas é muito fácil. Agora, bens e direitos. Você clicando em bens e direitos, você vai jogar aqui tudo que você tem de bens e direitos. Por exemplo, então, que você quer colocar uma ação. Vamos colocar aqui em editar. Por exemplo, se você estivesse criando uma ação nova. Você poderia colocar aqui o código 31. Aqui é o Itaúsa, né? Aí você vai lançar os dados aqui e vai clicar em OK. Clicando em OK, já está lançado aqui. Vamos criar um novo para você ver. Então o código é aqui 31. Veja que tem vários códigos. Você pode puxar por aqui e vai aqui ações. Clicou em ações, você vai precisar do CNPJ, né, da empresa. Se for Itaúsa, você vai digitar aqui o CNPJ, vai colocar aqui o CNPJ. Esse número é fictício, tá? Aí você digita aqui embaixo a discriminação, por exemplo, Itaúsa 4, sem ações, preço médio, por exemplo, você pode colocar preço médio que você comprou. Preço médio, por exemplo, R$12. R$12, aqui você informa a situação 2017 se tiver, ou se não você informa aqui R$1.200. R$1.200, por exemplo. Clicando em OK, já estaria então incluído lá a ação do Itaúsa. Então isso aqui foi uma ação. Agora se você quisesse colocar, em vez de uma ação, um fundo imobiliário, você usa o código 73, que é Fundo de Investimentos Imobiliários. Você digitaria o CNPJ, né, do fundo imobiliário. Essa informação aí você consegue buscar na internet, no site Clube FI, ou no comprovante lá que vem do fundo imobiliário. Você digitaria o número aqui do CNPJ. Você poderia colocar aqui então ABCP 11
100 cotas, preço médio, por exemplo, de, vamos supor, R$90. R$90. Então, 100 cotas a R$90, poderia colocar aqui R$9.000. Clicaria em OK, incluiria lá então o seu ativo. Então veja que aqui nos bens e direitos você coloca tudo aqui. Então temos aqui a ação do Itaúsa, temos a ação da Sanepar, temos aqui Tesouro Direto, Debenture, Fundo Imobiliário, olha, muita coisa então aqui que você vai colocando em bens e direitos. Agora os rendimentos, né? Se você tem rendimentos, você clica aqui, rendimentos isentos e não tributáveis. Por exemplo, lucros e dividendos do Itaúsa, né? Pode colocar aqui, ó, quanto que você recebeu, é o código 9, né? Lucros e dividendos. Por exemplo, você vai criar um novo, você clica aqui. Tipo de rendimento, vai aqui, ó, tem vários. Aí você pode colocar tipo lucros e dividendos. Tipo do beneficiário, titular, que é você, aparece aqui o seu nome, CNPJ, nome da fonte pagadora, Itaúsa, por exemplo, recebeu, sei lá, R$100, dá OK e já vai estar lá incluídos seus lucros e dividendos. Agora, se for de um fundo imobiliário, por exemplo, aqui, o ABCP, vamos colocar aqui, você colocaria então o titular, seu nome, CNPJ, né, como eu falei, fundo imobiliário, descrição e o valor que você recebeu. E o código é o 26, isso aqui é no campo de rendimentos isentos e não tributáveis. Agora, se você recebeu lá juros sobre capital próprio, então é um campo diferente, que é aqui em rendimento sujeito à tributação exclusiva / definitiva. Veja, então, juros sobre capital próprio Itaúsa, vamos colocar aqui, por exemplo, você vai colocar o código 10, juros sobre capital próprio, titular, seu nome aqui, aí aqui o CNPJ da empresa, o nome da fonte pagadora e quanto que você recebeu aqui de juros sobre capital próprio. Então, basicamente, é aqui nesses campos que você vai trabalhar. Bens e direitos, que você vai colocar aqui, se você tiver um carro, você coloca aqui, uma moto, uma casa, um apartamento, aí é o código 21. Código 21, vamos ver aqui o que é o código 21. Código 21, veículos automotores, caminhão, automóveis, moto. Então, casas, depósito, aí você vai vendo aqui o que se encaixa melhor, né? Lembrando então que o código 31 é para ações, código 73 para fundos imobiliários. E é bem facinho, né? Rendimentos isentos não tributáveis, voltando aqui então, fundos imobiliários é o código 26, lucros e dividendos, código 9. Depois tiver tudo certo, você dá em checar aqui, ó. Ele fala que um CNPJ não é válido, daí você vai corrigindo aqui os erros, né? Isso daqui eu vou cancelar. Aí você vai corrigindo. Isso daqui foi o que eu fiz aqui. Então vou excluir, você pode excluir. Esse outro aqui eu fiz, vou excluir. Porque eu fiz só como demonstração, né? Aí você vai em checar de novo, olha lá. Não foram encontradas pendências. Isso daqui é para você declarar os seus ativos. Agora eu vou te dizer pagamentos efetuados. Aqui você vai colocar, então, escola de seus filhos, médicos, dentista, plano de saúde, tudo você coloca aqui em pagamentos efetuados, né? Então aqui você coloca em pagamentos efetuados, aqui você coloca seus rendimentos, né? De pessoa jurídica também. Tem várias abinhas aqui, é muito fácil, então não tem segredo, né?
muito simples. Então você pode ver que é muito fácil você fazer a declaração de imposto de renda, você pode corrigir e o ideal é que você realmente faça, você tenha um controle, porque você vai precisar mês a mês fazer o seu controle dos seus ativos, fundos imobiliários e ações, e para que no ano que vem, no próximo ano, né, sempre no ano seguinte, você faça então a declaração usando o programa da Receita Federal. Isso daqui é que você vai fazer. E aonde você consegue os comprovantes de rendimentos? Você vai entrar lá na sua corretora de valores, lá você vai baixar, lá tem um campo específico para você baixar então os comprovantes de rendimentos. Às vezes eles mandam para a sua casa, o seu empregador talvez peça para você baixar na internet ou te entregue. Então você tendo então comprovante de rendimentos, programa instalado, e ali os gastos teus ali como despesa, você faz a declaração de imposto de renda. Depois, se tiver tudo certo, você coloca em enviar. Colocando em enviar, você vai enviar para a Receita Federal e você só vai aguardar a homologação. Tendo homologado então a sua declaração, está tudo certo com a Receita Federal. Então basicamente é isso, viram que é muito simples, é muito fácil. Espero aí que você não sinta dificuldade, se sentir é normal, não se preocupe, no começo é assim mesmo. Mas vai devagar, vai com calma, não tenha pressa, vai no passo a passo, vai no seu ritmo, que você vai conseguir fazer a sua declaração de ajuste anual. Então essa era a aula de hoje e eu te vejo na próxima aula.